Olá, pessoas! Dessa vez eu quis fazer algo diferente, né? Eu quero estudar, ao invés de estudar só o que acontece dentro, eu estou estudando todos os ângulos, né? Para ver se eu também consigo encontrar alguma semelhança partindo de todos os ângulos de fora. Então, eu defini aí, 22 ângulos no total, né? Para esse desenho aí, para essa figura, né? Tentar fazer tentando compreender todos esses ângulos aí acontecendo, né? E vamos ver aqui o que é que dá, né? Então, eu vou tentando compreender mesmo o que é que se forma de fora para dentro, né? Para ver se dá para funcionar também desse jeito, né? Para eu entender e continuar simplificando em 10 traços, eu precisei ampliar um pouco a visão e enxergar todos esses 22 ângulos aí para fazer esse estudo e saber se funciona de eu encontrar essas proporções começando de fora para dentro, né? Então, eu vou observando, depois que eu repliquei ali todos os 22 ângulos, tá? E aí eu vou colocando alguns elementos. Eu não estava com pretensão nenhuma de acertar a fisionomia e simplesmente me dedicar a esses ângulos aí de fora, né? Eu não repliquei-os corretamente em alguns pontos, que agora aqui assistindo o vídeo para gravar a imagem, né? Eu estou assistindo e aí eu estou vendo onde foi que aconteceram alguns erros. Mas eu acredito que é um caminho, né? Você começar de fora para dentro para encontrar ali um rosto. Então, eu precisei, para simplificá-los e depois aplicar melhor em 10 traços, né, eu compreender onde é que eu estou errando e qual é a minha dificuldade de encontrar esses ângulos aí, né, de fora para dentro, né? Então, eu estou fazendo esse estudo aqui também para eu aprender, né, eu observar essas coisas, porque quanto mais propenso a gente esteja a acertar os ângulos de fora, mais assertivo vai acontecer o desenho de fora para dentro, né? Você jogar os elementos dentro de ângulos que já funcionem. Então, eu acho que o grande macete é esse, é você estudar os ângulos de fora, né? Essa parte toda que eu marquei aí de azul por fora da imagem de referência, ela me faz encontrar melhor os elementos dentro do processo. Se eu tivesse seguido mais os ângulos de forma correta, teria sido muito mais assertivo a finalização, né? Porque você percebe que aqui assistindo agora, eu vejo que o bigode e a boca tá um pouco na lateral e não tá reto, né? E como a minha observação maior era realmente os ângulos de fora, eu pequei aí nesse sentido. Mas mesmo assim, eu consegui, analisando esses ângulos, essas terminações, conseguir trazer uma semelhança, tá? De qualquer forma. Então, se eu tivesse prestado atenção mais nos ângulos ali onde acontece essa distância de orelha para bigode, eu entenderia que ela está numa diagonal e não numa reta. Mas ainda assim, eu acredito que, partindo desse pressuposto, eu consigo trazer a semelhança dele com a assertividade dos ângulos, né? Então, eu estou bem fazendo essa observação para compreender isso. E aí, nessa fase aí, por mais que eu já estivesse já arredondando algumas quinas, né? Na verdade, é começar das quinas, né? A gente começar sempre o desenho com a base por fora do que a gente está vendo, e aí fica mais fácil de distribuir os elementos dentro disso. Isso é fato. Eu estou vivenciando isso nesse processo de estudo dos 10 traços, tá? E para ser mais assertivo nessa parada, eu estou estudando essas quinas, né? Por isso que eu botei aí 22 quinas, para compreender melhor essa composição, entendendo esses ângulos, né? Então, eu vou colocar aí agora a camada bem mais clara
e já vou agora sim que eu vou começar a prestar atenção de fato no que está acontecendo dentro dos elementos, né? Com uma assertividade maior, porque eu já encontro as quinas, né? Então, um desenho que começa de fora para dentro. E é fantástico isso, né? Você conseguir encontrar as coisas acontecendo de fora para dentro. Então, isso vai me ajudar muito no processo da simplificação dos 10 traços, tá? Compreendendo mais essas quinas. E, poxa, eu não achei que fosse facilitar as coisas dessa forma, né? E eu continuo estudando ainda esse método dos 10 traços para fazer retratos, né? Não é nada realista, porque na verdade, eu não curto muito o desenho realista, né? Eu quero que o desenho pareça que foi desenhado, né? E que ele carregue um pouco, mesmo que eu siga as proporções, que ele carregue um pouco da minha identidade, né, no desenho. E não um realismo que pareça uma foto, né? Uma fotografia. E eu gosto do desenho com cara de desenho, né? Eu sou da vertente do cartoon, então eu tenho essa necessidade de ver o desenho acontecendo com o desenho, né? Inclusive, eu sou apaixonada por sketches, né? Você fazer ali o sketch do processo e deixar ali alguma parte meio que inacabada no processo, para mim é fantástico. Então eu curto muito. Então, nesse primeiro estudo aqui das quinas, né, eu me senti mais confortável no processo de entender essas quinas e esses ângulos, né? E prestar atenção das próximas vezes que eu fizer esse tipo de estudo, em que, a partir do momento que eu consigo achar os ângulos, ótimo, beleza, tranquilo, mas que eu me dedique também à fisionomia para que os elementos fiquem com a expressão correta. Eu consegui trazer a semelhança dele, mas eu não trouxe a expressão que ele está na referência, né? Então, nos próximos estudos eu vou fazer com mais calma, começar a estudar essas quinas, para que o desenho nasça realmente de fora para dentro, mas que de alguma forma eu também preste atenção agora dentro do processo, né, na distribuição dos elementos. Mas foi o primeiro estudo que eu fiz assim dessa forma, tá? E eu pretendo aprimorar também, né? Porque aqui eu já consigo ter uma resposta melhor do digital. Também adquiri uma mesinha monitor, o que facilita muito, né? Porque a resposta da mesa é totalmente diferente da outra mesa que eu tinha. Então, ela me dá um conforto melhor de resposta do que o meu cérebro está pensando e que minha mão está reproduzindo, né? Então, é assim, eu vou deixar os desenhos como sketches, né? Aí, observando agora aqui também, eu percebo o erro no ângulo do chapéu. Tá vendo a parte de cima ali? Entendeu? Então, ali, se eu seguisse mais o ângulo aqui, então estaria mais assertivo. Então, prestar atenção nesses ângulos. Ainda não tá bom essas quinas, visualizar essas quinas de fora para dentro. Eu preciso me dedicar a isso. E logo depois que eu tiver assimilado esse processo, aí sim eu começo a pensar na fisionomia que nasce dentro das quinas, tá? Então, eu gostei muito desse estudo, estou compartilhando aqui com vocês. E acho massa, velho, que vocês deviam tentar fazer isso, tá? Fazer de fora para dentro. Das quinas surgiu o desenho dentro, o interior do desenho. Espero que vocês gostem. Beijos e até o próximo estudo. Valeu!